Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento: Eurocont Negócios Imobiliários. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque, nesta terça-feira, vai conversar com o higienista ocupacional Rafael Manzato sobre o mercado de sanitização. Então, desde já, quero aqui agradecer a presença, Rafael, muito obrigado, que nós possamos ter aí um momento onde a gente possa levar para as pessoas a importância de todo esse seu trabalho. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Anderson, pela oportunidade de estar vindo aqui no programa e vamos procurar ajudar as pessoas a conhecerem esse serviço, que é um serviço até pouco difundido e é um serviço de notório valor, nesse momento da pandemia, fim de pandemia, a gente espera, e vamos que vamos. Maravilha, eu quero aproveitar, você que nos acompanha, e se quiser mandar uma pergunta ou um comentário aqui para o Rafael, fique absolutamente à vontade. Enquanto durar essa transmissão, você pode aí mandar a sua pergunta e o seu comentário. Ô Rafael, eu queria começar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa ou perguntar para você já, inclusive para você fazer uma fala introdutória, no sentido de quais são as reais resultados, ou a real importância de sanitizar os ambientes, especialmente depois, claro, não poderia não colocar o advento do Covid-19, da pandemia. Então, Anderson, desde sempre, a limpeza, dos ambientes domésticos, seja na casa da gente, seja nos veículos, nas empresas, a limpeza eu acho que é crucial, não é verdade? Sim. Então, associado à limpeza, primeiro de tudo a limpeza, para depois a gente procurar, de acordo com cada serviço, ou de cada ambiente, ou cada necessidade, aí você busca algo a mais, no caso, para ambientes onde a gente precisa eliminar vírus, bactérias e etc., deixa de ser somente uma limpeza padrão, principalmente nas áreas de saúde, onde tem um fluxo de pessoas doentes, geralmente. Sim. Então, o grande número de micro-organismos nocivos, ele vai estar presente nesses locais, Então, a importância de se fazer um bom controle desses micro-organismos, ele é fundamental para a saúde humana, Então, simplesmente é indispensável, Bom, até eu quero aproveitar essa sua fala e dizer para você que nos acompanha que o estúdio nosso aqui foi oxisanitizado, é isso? Isso. Foi realizado, por isso que a gente está sem máscara, estamos tranquilos. E, então, foi realizado com um equipamento, a gente chama de oxisanitização. Por quê? A palavrinha ali, oxi, ela vem da palavra oxidação, onde o equipamento que a gente utiliza, ele libera o ozônio, que é um grande oxidante, Então, esse ozônio, ele tem essa capacidade de estar eliminando 99% dos vírus e bactérias, E além do que, ambientes que tem algum mau cheiro, mau odor, também ele tem a capacidade de eliminar isso também, Só que aí é com um pouco mais de tempo de aplicação, mas tem inclusive essa propriedade também. Ok, mas esse que foi aplicado aqui no estúdio é o mesmo que você aplica em ambientes hospitalares? Isso, então. A gente só trabalha com esse equipamento, Tá. Na verdade. A ideia da gente ofertar esse serviço aqui para a nossa cidade e região
ela surgiu de uma necessidade própria, né? Porque além desse serviço, nós também trabalhamos com locação de equipamentos hospitalares, né? Trabalhamos com locação de cilindros de oxigênio e concentradores, né? Para a população em geral, e também ambulância, né? Então, quando a gente se viu nesse momento da pandemia, a gente, além de uma alternativa eficaz, a gente queria uma alternativa que fosse viável, né? Por questão de custos, né? Porque se você for sanitizar com um produto químico tradicional, além né, do custo com os produtos, além disso a gente tem um custo com a questão ambiental, né? Porque se você for usar um hipoclorito e tudo, isso acaba agredindo a natureza, né? Esse resíduo ele não se perde, né? Ele vai para o meio ambiente. Enquanto esses produto, o ozônio, né, a oxisanitização com ozônio, ele é o gás natural. O ozônio ele já é presente na nossa atmosfera, né? Então ele não agride o meio ambiente, né? Então a gente, focando nesse uso próprio nos próprios veículos, né, que a gente trabalha, a gente também decidiu estar ofertando essa tecnologia para pessoas terceiros, né? Que pode ser para uso doméstico, né? Alguém que queira fazer na residência, alguém que tenha algum enfermo na residência que precise de um cuidado, né? Que a pessoa tenha uma imunidade baixa, ele não pode ter contato com certos micro-organismos, né? Que vai afetar e consequentemente pode até causar a morte, né, dessas pessoas, né? Então a gente faz inclusive para esses ambientes domésticos. Às vezes a pessoa já é acamada, está na residência, então a gente faz nesse quarto, né? Então a gente mantém controlado esses micro-organismos, né? Você mantém ele sob controle. Então, além desse ambiente doméstico, a gente faz em veículos, né? O próprio veículo ele já acaba limpando o ar-condicionado, que é um grande vilão para acúmulo de patógenos ali, né? Enfim. E também ambientes empresariais, clínicas, consultórios odontológicos, médicos, enfim. Todos esses ambientes onde tenha um trânsito, um fluxo de pessoas, é muito importante você fazer esse controle, né? E é legal pela questão ambiental, eu achei fantástico. Eu também, não faz muito tempo que eu vim a conhecer essa tecnologia, né? Mas está sendo muito legal a experiência. Rafael, agora você falando aqui, eu fiquei pensando, e eu gostaria muito que você aprofundasse nessa questão. O número de pessoas que circula num determinado ambiente, isso ele muda quantitativamente a aplicabilidade da oxisanitização do ambiente, ou seja, eu vou usar uma quantidade maior num ambiente onde tem mais pessoas e de repente num carro onde de repente ande 1, 2, 3 ou 4 pessoas é menor. Como é que funciona isso? Então, basicamente existe uma tabela de trabalho, né? Geralmente essa tabela ela já é oferecida pelo fabricante de cada equipamento, ok? Né? Como base você tem que ter o quê? O volume atmosférico do local. Por exemplo, quando a gente realizou aqui no estúdio, então foi calculado de que forma? Você tem que saber a metragem cúbica, né? Metragem quadrada mais a altura, metragem cúbica do local, e aí com base nisso tem o tempo de acordo com cada equipamento, né? Por exemplo, eu tenho um equipamento X, esse equipamento para realizar uma sanitização eficaz dentro de uma área cúbica número Y, ele tem que ter um tempo, né? Então isso daí varia. Tá? Então é uma variável, não tem como falar tanto, é padrão, não. Para um veículo que é uma área cúbica muito menor do que esse ambiente aqui, por exemplo, né? Então vai ser um tempo mais curto, né?
E na questão que você falou, né, se for um fluxo maior de pessoas, eu entendo que seja importante, quando é um fluxo maior, eu entendo que seja importante um pouco mais de tempo. Isso é algo meu, além da tabela, entendeu? Então eu procuro seguir a tabela, que já tem um estudo por trás dela também. Inclusive esse equipamento que a gente utiliza, Anderson, eu acho importante a gente tá passando, que ele é um equipamento que ele foi testado e acreditado pela Unicamp, né, pelo laboratório da Unicamp. Então tem um laudo, inclusive quando a gente foi, né, adquirir o equipamento, isso foi algo que a gente levou muito em conta, porque tem no mercado diversas marcas, né? Porém, uma das poucas que a gente encontrou que tinha um laudo que passasse essa confiança foi esse equipamento que a gente trabalha, né? Então, eu acho que, né, quando a gente fala em Unicamp, a gente já Sim. Referência de qualidade. Exatamente, a credibilidade do selo realmente, ele fala por si só, né? Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você em termos de mercado, né? A pandemia fez com que esse setor que você atua, ele crescesse aí de forma vertiginosa, chegando a casa de 70%. Agora, no seu ponto de vista, esse é um crescimento que vai se manter por um certo período ou você tem, por exemplo, uma outra avaliação em relação à questão da preocupação das pessoas em manter essa qualidade, essa saúde dela e das pessoas que convivem com ela? Então, como todo mundo, eu acho, né, a pandemia, ela é algo que a gente nunca viveu. Sim. É algo para a nossa geração e acho que 2, 3 anteriores também nunca passaram por algo tão grandioso e tão difícil, né? Então, eu acho que esse crescimento se deve muito por isso, né? Muito foi por conta da própria Covid. E assim, como o povo brasileiro, a gente observa, né, um pouco desleixado, né? É sempre remediar, é o que eu mais observo, não o prevenir, né? Então, eu acho, Anderson, que agora a tendência não é subir desses 70%, né? Não é aumentar. Eu acho que vai se estabilizar por um tempo e a tendência eu acho que é cair, tá? Por quê? Muitos já estão usando, não estão usando nem máscara, estão em locais aí, aglomerações, a gente já está observando isso. Sim. Né? E então, infelizmente, eu acho que não é algo crescente, não. Eu acho que é algo que chegou no seu ápice aí e agora vai regredir. Tá, mas a cultura da limpeza e da organização, se comparado a um cenário pré-pandemia, no seu entendimento, mudou alguma coisa? Eu acho que agora o cuidado, com certeza, ficou maior. Independente se a pandemia tiver com seus pontos, os seus picos ou não. Eu acho que sempre vai ter um certo cuidado a mais do que antes da pandemia. Porque a pandemia foi algo que marcou. Muitos conhecidos, eu, graças a Deus, não perdi ninguém, nenhum familiar. Mas assim, pessoas próximas perderam, né? Então foi algo muito marcante, né? Algo que tirou a gente dessa zona de conforto, né? Com relação à higiene e saúde, né? Dos ambientes aí. Né? Então, eu acho que o próprio serviço público vai ter uma atenção maior que não tinha, né? Eu trabalhei muitos anos no serviço público, então eu vi o descaso que era com relação à higiene e saúde, né? Não quero nem entrar tanto nisso, né? Porque o foco nosso aqui não é esse, mas assim, eu acho que essa cultura do cuidado já vai aumentar um pouco do que era, né? Agora, até que nível isso vai ou não, eu acho que não vai subir muito mais, não. Eu acho que ela vai estabilizar e voltar um pouco.
Tá. Depois do intervalo, eu quero inclusive conversar com você sobre a média de investimento que o brasileiro hoje investe na questão de limpeza, mas a gente vai agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui conversando com o Rafael Manzado sobre esses e outros assuntos. Um minutinho só e a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Oferecimento: Eurocont Negócios Imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias, 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Celulares, assistência técnica e acessórios para celulares. Trabalhamos com peças e acessórios originais e com garantia. Cobrimos qualquer tipo de orçamento no papel em assistência, sendo também de peças originais. Qualquer assistência feita na 100%, ganhe na hora uma película de vidro para o seu celular. Consulte unidades promocionais. As contas apertaram e você está precisando de uma graninha extra? Chegou a QR Cash, a nova solução em crédito pessoal. Temos empréstimos pessoais para negativados, consignados para aposentados e pensionistas, consignados para funcionários públicos, federais, estaduais e municipais. E empréstimos com garantia do FGTS. Saia do vermelho e venha para o verde. Venha para a QR Cash. www.qrcash.com.br. Fale com um de nossos atendentes. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, conversando sobre o mercado de sanitização com o higienista ocupacional Rafael Manzato. O Rafael, uma questão que eu gostaria de que você aqui, enfim, fizesse uma contextualização é em relação à questão dos produtos de higiene, né, que agora elas se tornaram também essenciais para a saúde física, porém tem um outro elemento interessante também para a saúde mental. Como é que você avalia isso? Então, que nem a gente já tinha falado da questão de muitas mortes, muitas pessoas queridas que, né, partiram precocemente. Então teve esse abalo psicológico, não teve? Sim, muito. Então, com certeza, eu acho que esse processo da higienização, sanitização, além de tudo, ele deixa as pessoas mais tranquilas, sem o receio, né? Nossa, sim, eu vou entrar... Será que ali está contaminado? Ah, ok. Você vê que hoje até o comprimento... É assim. Por quê? Eu tenho receio de dar a mão para você. Exato. Então, um simples ato comum, que sempre foi comum. É um cumprimento básico, né? Eu acho que é universal. Exato.
e que a gente deixou de dar um soquinho agora. E que agora acho que passou a ser universal também. Então, você vê, uma cultura, sei lá, de quantos anos sempre foi assim e mudou por medo. Sim. Por medo, receio. Eu vou pôr a mão no som onde ele pôs a mão. Ele pode estar contaminado com Covid. Ele pode não ter usado álcool gel. Isso, então... No nosso caso, nós utilizamos antes de entrar do estúdio. Sim, então, e você vê a psicologia, né? Exato. Chega a ser inconsciente até, eu acho. Porque esse medo trouxe isso, né? Então, sem dúvida, se você vai, por exemplo, eu vou levar minha família no cinema, o que eu espero que o cinema esteja? Higienizado. Higienizado. Eu não quero que tenha Covid lá no cinema, né? A gente fala da Covid, mas você vê tantos outros, né? Quanta Claro. virose. Peguei uma virose. Deixa de ir no trabalho, né? Perde dia de trabalho. A empresa perde o funcionário por dias. Simples viroses, né? Que a gente sempre tratou como normal. E que muitos poderiam ser evitados com uma sanitização. Agora, deixa eu aproveitar, Rafael, a sua presença aqui. Eu quero falar, inclusive, um pouco sobre a questão da condução de ambulâncias, que você também realiza esse tipo de trabalho. Sim. Hoje, como que é feita ou quais os critérios que precisam ser levados em consideração na contratação de um condutor de ambulância? Então, basicamente, para a condução de ambulância, existem normas, né? Existem níveis também de ambulância, tipos de ambulâncias, e dentre eles são 4 tipos, né, de ambulância. Tem a ambulância mais básica, eu preciso levar meu familiar, ele não tem nenhum tipo de risco de morte, né? Uma pessoa estável, porém ela é acamada, né? Já é acamada, precisa fazer um exame. Ou mesmo que o pessoal tem ainda uma certa resistência, né? Que eu acho lamentável, né? Muitas vezes a gente tem uma pessoa doente, acamada, e ela não tem perspectiva de reversão quanto a ela ser acamada ou não, né? E muitas vezes ela é esquecida dentro da residência, né? Só que aquela pessoa, ela é uma pessoa como a gente, ela tem as vontades às vezes de fazer um passeio, né? De sair, simplesmente sair para o sol, tomar um sol, né? E é uma possibilidade real isso hoje, inclusive com o nosso serviço, que a gente, né, oferta essa possibilidade de fazer um passeio com um familiar, né? Não é só para um tratamento, não. Às vezes um simples passeio já é um tratamento para o psicológico da pessoa que está naquela condição, né? Então hoje, e é um serviço que o serviço público não oferta, né? Então hoje nesse serviço particular a gente consegue ofertar isso. Pessoas que têm um sonho de fazer alguma coisa assim, um passeio ou visitar alguém, né? Coisas desse gênero, então se tornou possível. E aí é feito com uma ambulância simples, né? Não precisa de médico, é um simples transporte, como se fosse um táxi, por exemplo, né? Igual a gente também tem, e a gente observa serviços de transporte para cadeirante. Sim. Né? Então, esse serviço aí com a ambulância para uma pessoa acamada é da mesma forma, né? Apenas um transporte. E depois, além disso, aí é lógico, a gente tem ambulâncias para atendimento médico, né? Para primeiros socorros, ambulância de resgate, que a gente tem exemplo do Corpo de Bombeiros, né? Militar do Estado de São Paulo. E a mais avançada é o serviço de UTI móvel, né? Que dentro daquele veículo você tem basicamente a mesma estrutura de uma UTI do hospital, né? Então são todos esses níveis, e aí o condutor, dentro desses níveis, ele tem que ter as devidas capacitações, treinamentos, que são regulados pelo Ministério da Saúde, né? Em primeiro lugar pelo Ministério da Saúde, e em segundo lugar, que também previsto pelo Ministério da Saúde, cursos junto ao Detran, né? Para a questão veicular, né? A questão de dirigir, então ela fica regulado pelo Detran, que também aí já é um outro curso. Tá, então você está dizendo que existem duas regulamentações.
uma relacionada à questão de primeiros socorros e outra na condução. Sim, isso mesmo. No caso, a de direção, ao meu entendimento, ela é secundária. Por quê? Quando a gente fala de ambulância, ela é um serviço de saúde. Correto? Sim. Serviço de saúde. Então, quem regula o serviço de saúde é o Ministério da Saúde, né? E assim por diante, o que na área de educação, o Ministério da Educação, né? Agora, como também se trata do uso de um veículo, então aí o Detran cuida da regulamentação veicular. Entendi. Agora, deixa eu aproveitar aqui, Rafael, e voltando um pouco nas questões de limpeza, oxissanitização. Sim. Como é que você acredita que esse cenário vai se projetar nos próximos anos e se essa possibilidade que nós temos e eu espero que isso nunca aconteça, porque a gente sabe o quanto a gente sofreu coletivamente falando, a possibilidade de outras ondas pandêmicas, né? Como é que você avalia que esse mercado vai se comportar? Então, essa questão eles chamam de novas cepas, né? Sim. Eu acredito e a gente vê que é possível, né? Inclusive já chegaram outras variantes virais aí da Covid. Então é algo real, a gente não tem como falar que não é. É real. Agora, eu acho que é meio complexo eu dizer por quê. Aí você vê, a própria vacinação, a gente teve diversos laboratórios e diversas, né, marcas, e cada um com um princípio ativo, digamos assim, né, dentro dessa imunização. Então, eu acredito, isso é pessoal, tá? Não sou técnico nessa área para dizer, mas eu acho que vão ocorrer várias, né, variações de Sim. acordo com o organismo das pessoas mesmo, né? Então, eu já fui imunizado com determinada vacina. Então, o meu organismo, eu acredito que ele vai reagir ao vírus de uma determinada forma. Já em você, vai reagir de uma outra forma. E eu acho que todos esses processos é que vão criando as mutações, né? E então a gente acaba sempre tendo que ficar em alerta, né? Sim. Tudo o que a gente puder fazer para minimizar, eu acho que é válido, né? Eu acho que é válido, sim. Maravilha. Bom, gostaria então que você fizesse aqui, Rafael, as suas considerações finais em relação a todos esses assuntos que nós conversamos aqui no programa e, claro, né, levando em consideração todo esse alerta que a partir de agora nós teremos que ter em relação à questão dos cuidados, tanto os individuais quanto coletivos. Com certeza, né, Anderson? Eu acho que tudo que o mundo passou, né, e principalmente os países, né, mais carentes, né, o Brasil não deixa de ser um deles, a gente vai precisar ter um cuidado e eu acho que nunca mais vai deixar de ter esse cuidado, intimamente, eu acho, sabe? Eu acho que marcou muito. Então eu acho que a gente sempre vai trazer o que a gente viveu, o que a gente passou, a gente vai levar. Experiência. A gente vai levar. Então, logicamente, se né, Deus quiser, né, e a gente não ter novas ondas e novas coisas, eu acho que com o tempo a gente vai perder um pouco, né? Mas que nem crianças que estão nascendo agora, que não passaram, eu acho que essas gerações posteriores, eles já não vão ter essa noção que a gente teve. Eles talvez nunca nem vão ter outra experiência, né? Como a gente não tinha tido, né? Né? Nossos, sei lá, avós que partiram antes, eu mesmo, meu avô e minha avó não presenciou isso daí, né? Então eu acho que
se não ocorrer novos fatos, eu acho que volta uma certa normalidade, né? Agora, se a gente viver num mundo hoje onde a gente tenha isso com frequência, eu acho que a gente também vai acostumar a ter esses cuidados, né, que a gente ainda tem, o uso da máscara, o álcool em gel, né? Ou mesmo, não tem o álcool em gel, lava a mão com sabão. Água e sabão sempre foi uma boa solução, até rimou, né? Então, eu acho que é isso daí, Anderson. Eu queria também aproveitar, eu trouxe um calendário. Rafael, obrigado. Da nossa empresa, né? Legal, da São Rafael Mais Saúde. Isso. Que inclusive foi a empresa que oxisanitizou esse ambiente. Isso. Rafael, muito agradecido pela presença. Seguramente os conteúdos que você hoje disponibilizou aqui vai ajudar muita gente. Agradeço do fundo do coração e que nós possamos aí continuar com a nossa parceria e continuar realizando projetos. Querido, obrigado, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui hoje. Com certeza um tema, né, do momento, um tema importante, e também espero poder ajudar vocês, né? Estamos à disposição. Santa Bárbara também pode contar com a gente, né? A gente está aí na rede social também, tem o nosso contato aí e pode entrar em contato que a gente está para Se você quiser deixar o contato? Tá, a gente está trabalhando com o WhatsApp, né? O nosso DDD 19 é o 99401-3114, tá? Aí o pessoal que precisar, a gente está para ajudar. Maravilha. Querido, obrigado mais uma vez. Saúde e paz sempre. Obrigado. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.